Boa noite, torcedor e torcedora jaconeiro, tudo bem? Estamos aqui para o nosso terceiro programa gravado, o Papo das Gurias. Tô aqui com a Amanda de novo, tudo certo, Amanda? Tudo certo, boa noite, gente. Como é que estão? Hoje, né, tô gravando aqui de fora de casa, assim, sem bandeira, sem camisa, tipo o Muricy, né, jogando lá fora de casa, assim, mas vamos, né, na corneta de sempre e nos comentários possíveis aí. Hoje eu também vim sem camisa, esqueci mesmo, esqueci de botar, mas acho que tá tudo certo. Não, o Uh, espírito continua o mesmo, a gente tá Continuou o aí mesmo. sempre, A né? bandeira tá ali, a bandeira tá ali. Hoje aqui tá meio adaptado, assim, tá na casa de uma amiga, né? Maternidade, aquela coisa, a gente leva a criança pro lugar. Inclusive, perto da Jacone, inclusive, passei ali pela frente, me deu uma saudade de Ah, ir para um jogo. Acontece. Mais um ano, talvez, nessa, assim, né? Esperando. acabei indo no mercado ontem, e passei perto do Jacone também. É estranho, né, ver tudo tão fechado ali do jeito que tá. Ai, tudo vazio, aquela rua silenciosa, assim. Nossa, dá uma saudadezinha, dá um aperto no Um aperto coração. no coração. O Benini, a gente estava falando do Benini aqui um pouquinho antes de começar, né? O Benini que ontem postou uma foto das duas filhinhas dele e disse que não troca por nada, mas que se tiver um jogo às 8 ele dá uma escapada porque como é que ele disse? É o ponto fraco dele. É o ponto fraco. Mas é a mesma coisa. Eu tenho minha filha também, pequenininha, mesma idade ali, tem 3 anos ela. E sempre que a gente pode, assim, né, a gente dá uma escapadinha, pede ali pra a família dar uma olhada, porque o jogo do Ju, ele necessita, assim, de uma atenção e às vezes uma concentração. Uhum. E nem sempre com criança pequena a gente consegue, né? A Eu gente não dá um sei como é que os jeitinho, meus assim. pais faziam. Eu acho que eles. Na verdade, eu sei sim. Meu pai sempre disse que. Assim, minha alimentação nunca foi uma coisa muito regrada, mas também Aham. era uma alimentação saudável. Mas no Alfredo Jaconi eu ganhava pipoca, batata, amendoim, tudo que eu queria eu ganhava, né? Então eu ficava com Então, vontade de ir pro campo. a minha Foi filha, assim que funcionou. às vezes que eu levei a minha filha pro Jacone foi a mesma coisa. Foi refrigerante, era pipoca, pastel, que ela adora, né? Daí tem o padrinho que cuida, tem a gurizada da torcida da molhada também, então tudo em casa, né? Tudo vai se ajeitando. E é bom, porque daí, né? Ah, eu quero ir pro campo pra quê? Pra comer pipoca de novo. E aí vai criando esse Já, hábito, né? já vai criando um vínculo ali, a gente fortalece a torcida Uhum. e cada vez mais colocando as mulheres dentro dessa linha de torcida Com e no futebol, né? certeza. Cada vez mais Com presentes. certeza. Com certeza. Acho que é muito importante aí quem tem filhinha levar, né? Com certeza Verdade. levar toda a criançada que puder, porque todo novo torcedor aí é super bem-vindo, mas em especial as menininhas, né? Porque E, como é bom a gente se identificar com a nossa própria torcida, né? exato. E tá ali fazendo não só presente na torcida, mas criando gosto, né? É tão importante, tanto para a questão de esporte, como as mulheres estarem presentes ali, e é tão bonito ver tu olhar assim pro lado e ter as crianças pulando junto, cantando. É fantástico, né? Sim, são lembranças que eu tenho, assim, de eu mais nova e o pessoal olhar pro lado e achar bonitinho e achar divertido que uma Exato. Isabelinha estava torcendo, né? E realmente, hoje eu olho pro lado, eu vejo as crianças torcendo e eu fico com aquele mesmo sentimento de quando os outros me olhavam. É muito bom, né? Sim. É. Teve alguma. Tava dando uma olhada de novo, teve algumas fotos ali do acesso. Tem uma foto, acho que foi o Eduardo do Alambrado, o Viverde que bateu, da recepção no aeroporto. Tem um pai com uma criança, uma menininha no colo, assim, na garupa. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. De gente do céu, né? É É, isso, as novas gerações têm que estar presentes, né? é como o clube diz, né? De geração em geração. É a coisa, eu acho lindo, particularmente. Essa frase mexe muito comigo, porque o pessoal aqui que já nos acompanha sabe que o meu avô começou, passou pro meu pai e o meu pai passou então para mim e pro meu irmão. Então essa frase aí é bem Sim. importante para mim. Ah, não, e mexe com a gente, né? E faz ter ainda mais vontade, cada Uhum. vez mais estar presente e apoiando o clube, né?
E Com falando em certeza. apoiar o clube, a gente teve ali do último jogo algumas surpresas boas que Surpresas vieram da base, né? positivas, com certeza. Exato. Marcos Vinícius, que foi o nosso craque do Vida de Ouro do jogo contra o Muricy, né? Aqui a Web Rádio elegeu ele como o melhor jogador da partida, mesmo não marcando nenhum gol, né? Então a gente vê como o guri jogou, né? E é muito bom saber que é um guri nosso, né? Um guri da nossa base. Sim. Eu Vem até da base, vem fortalecendo ali Eu sempre, até, né? eu até pesquisei um pouquinho. Ele é, na verdade, do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, mas ele deve ter vindo bem cedo, né, aqui pro Ju e pelo que ele, pelo que eu vi do perfil dele, ele tem um grande carinho pelo clube, né? Imagina. Sim, aparenta ali pelo que a gente acompanha, assim, nas redes também. Ele tem um carinho muito grande e tem mostrado isso cada vez mais no campo, né? Em futebol, Cada né? vez no futebol, e isso é tão importante. A gente, como torcida, a gente acaba se sentindo muito mais valorizado, e tu vê o clube sendo valorizado quando o jogador pega junto, assim, quando ele vai, ele cria carinho pelo Com que ele tá certeza. fazendo, Quando ele né? veste a camisa, né? Quando ele veste a camisa, ele Justamente. representa. Eu concordo muito com isso. E o Marcos Vinícius, que o apelido dele é Sorriso, né? Pediu para parar de chamarem ele de Sorriso, a mídia ainda não tá conseguindo muito bem. Até que na própria Web Rádio Jaconeiro, o Stuani e o Benini fazem questão de continuar Chamam ele chamando de ele de sorriso, Sorriso. né? Mas que porque ele é uma pessoa muito alegre, quem conversa com ele, ele faz muito bem pro grupo, né? Ele é uma pessoa muito Sim, feliz e muito dedicada. Se vê que é um guri mesmo que tinha um grande sonho de ser jogador e tá agarrando essa oportunidade com tudo que pode, né? E isso verdade. refletiu no meio dentro de campo, né? Eu brinquei que nós encontramos o nosso ponta sem gastar nenhum dinheiro, porque tá na Então, base, né? sim. Qual foi, na tua percepção, Amanda, a maior diferença assim, em estrutura do time, em atitude dos últimos jogos que a gente viu no Gauchão para esse jogo que a gente viu aí contra o Muricy? Então, eu notei bastante uma mudança na atitude do grupo, assim. Eu não, eu particularmente não. Assim, ó, o último jogo eu acompanhei só o primeiro tempo. Porque eu olhei assim, disse, bom, estamos na vitória, né? Saímos na frente, eu vou dormir antes que eu me decepcione. No outro dia a gente trabalha cedo, é aquela coisa. Com criança ainda, né, como eu tava falando, com criança ainda dificultou um pouquinho. Eu vou dormir no primeiro tempo, né? E para evitar alguns sofrimentos, que a Ju a gente sempre fica na dúvida, né? Uhum. Nunca é fácil, nunca vem tranquilo. E aí na manhã seguinte, quando eu acordei, eu olhei o resultado e eu disse, não, Mentira! errada. Mentira, tô sonhando, né? Mas não, e aí eu fui atrás, fui ver os lances, e realmente parece que houve uma mudança, né? Não parece o time que tava, não parece a atitude do time que tá jogando o gauchão. Parece que a mudança de campeonato, por ser a Copa do Brasil, alguma coisa mudou. O time parece outro. Parece parece aquele time que subiu a Série A, sabe? Os jogadores parecem ter botado a bola embaixo do braço e dizer, não, a gente resolve a partir de agora. Né? E foi isso que eu vi. Né? O primeiro tempo ali que eu assisti foi um pouco mais isso, assim. Marquinhos talvez teve alguma conversa aí de canto com eles, né, no vestiário, e alguma coisa mudou, mas eu notei isso, assim. O meio-campo um pouco mais fechado, talvez, ali, o time encaixando melhor as peças, eu diria. É, com certeza, na minha visão, assim, a gente teve muito mais criação, muito mais domínio, né? A bola passava pelo meio-campo e as jogadas nasciam Exato. dali, né? Não era balão para frente e seja o que Deus quiser. Eu Justamente. até pontuei que contra o Novo Hamburgo, a nossa então única vitória no Gauchão, foram gols que a gente fez em lances individuais, ainda com bastante sorte, muitos desvios, né? Que eu já achei muito diferente do jogo contra o Muricy. A gente sabe que o Muricy não é o grande rival do ano, o grande jogo do ano, era um jogo importante com certeza, que a gente vai pegar equipes bem mais fortes aí nessa Sim. temporada, mas é bom ver que o time tá funcionando, né?
Foi Exato. uma postura completamente diferente de todos os esquemas, né? Desde a zaga, desde o próprio Carné até o Peixoto, que finalmente conseguiu fazer o seu gol, né? Então, né? Tava faltando, tava ali, não tava indo, né? E isso que tu pontuou da questão da mudança, né? Tu tinha antes os lances individuais muito forte, mas um time que não encaixava. E aí é nesse jogo contra o Muricy, a minha grande, não é grande surpresa, mas o esperado, né? Foi esse time finalmente encaixar e tu vê a troca de bola acontecendo, tu vê os lances se encaixando e acontecendo independente dos lances individuais, né? Isso eu acho que era o que estava faltando para o Ju, né? E um grande aproveitamento, né? Porque, se não me engano, a gente fez 4 chegadas em gol e a gente acertou 3, então... 3, né? Justamente. Foi o aproveitamento também, esse salto no aproveitamento, que antes o Ju tava com algumas dificuldades, assim, de chegar e de concluir, né? Fora os lances individuais, ali naqueles momentos talvez de sorte, habilidade individual dos nossos jogadores, né? Ali finalmente aconteceu. Realmente. E o jogo contra o Muricy que teve bastante polêmica, né? O primeiro que apagou as luzes e não voltava, ficamos aí, teve atraso de 20 minutos, né? E depois a quantidade de pessoas na arquibancada, né, Amanda? A gente estava quase com uma torcida em plena lá, né? Assim, faltou ali nos grupos a gente comentava onde é que estavam os membros da nossa torcida, porque se afinal de contas tinha liberado, né, para o Muricy, o que estava acontecendo, né? Foi... Mas isso eu acredito. Pode continuar, pode continuar. Mas eu acredito que isso a gente vai ver ainda, né, nos jogos e principalmente nos times menores, né? Times de cidades menores, tu ainda vai ver a torcida, né, nas arquibancadas, essa coisa, o futebol, ele exprime isso na gente, né? E vamos ver o que vai acontecendo ao longo dos campeonatos, né? O Muricy que levou uma advertência, ainda não foi definido o que vai acontecer, mas barato, assim, quieto, isso não vai ficar, né? E que sirva de exemplo para os próximos clubes que tentarem dar essa driblada na regra, que as credenciais são para os profissionais que acompanham, né? Seja jornalista, radialista, quem filma, não é para a torcida, né? A gente tem que respeitar esse momento que o Brasil aí tá vivendo, né? E aceitar que a vida não é a mesma de antes e que não pode ser, né? Justamente a gente está ali, por mais que a gente queira estar presente e apoiando os nossos times, né? A gente tem que entender, particularmente, que é um momento de pandemia, que a gente está afastado e que talvez até como foi comentado, ainda tem essa polêmica dos jogos estarem rolando, né? Até o próprio deslocamento do Ju, de sair de Caxias, ir para Florianópolis, de Florianópolis ir para São Paulo, se eu não me engano, o aeroporto de São Paulo, e de São Paulo até, né? Até Alagoas e depois de ônibus para Muricy. Exatamente. Tem todo um deslocamento e uma quantidade de pessoas envolvidas que, se eu não me engano, até teve uma entrevista com uma frase do Lisca que repercutiu bastante sobre o porquê dos campeonatos estarem acontecendo num momento tão delicado da saúde pública no Brasil, né? A gente entende que os clubes têm que continuar funcionando, tem funcionários que dependem disso, né? A gente tem famílias que dependem diretamente, né? Mas também há todos os cuidados e questão delicada de saúde, né? Que está acontecendo. Tem uma... São anos. Eu acho até que foi... Eu não quero errar, mas eu acho que foi o Rudy que disse que o futebol, ele faz parte da sociedade, né? Ele não é uma bolha à parte. Então, a partir do momento em que a sociedade toda se restringe, por que não o futebol, né? O futebol, ele não é nada especial. A gente sabe que mexe muito dinheiro e muita emoção, mas os jogadores têm famílias também, famílias que devem se preocupar e muito com a saúde deles, né? Justamente.
E ali tu tem os funcionários, tem os jogadores diretamente, equipe técnica diretamente envolvida que faz essas viagens. A gente sabe que também está em processo de restritivo, né? Não vai toda a equipe, tem todo um processo de testagem dos jogadores também. Mas o quanto isso acaba expondo, né? Não só os times em geral, mas a sociedade, né? Ali a gente aqui no Rio Grande do Sul trabalhando com 100% dos leitos ocupados, né, de UTI, então é tudo questionável nesse momento. Mas vamos torcendo e vai aquela torcida de apoiar, não adianta, né? Inclusive o Juventude fez no último ali no jogo, eles fizeram o ingresso virtual, né, para arrecadar fundos, e eu acho que é uma atitude não, mas é uma maneira bacana de fazer a torcida estar presente, né, e apoiando os clubes, apesar desse momento não estar tendo a presença física nos estádios, né. Claro, é uma maneira da torcida, né, se sentir recompensada em ajudar, porque vai estar aí concorrendo a uma camiseta do clube, né, acho que eram 2, na verdade, que seriam sorteadas. E com certeza é uma forma de unir de novo, né? A gente sabe que está muito estranha essa relação de afastamento, de a gente não presencia os jogos, né? E também se facilita para os clubes menores, né? Porque tem a questão da arrecadação de renda através dos ingressos, e isso vai ajudando, principalmente os clubes do interior, a se manterem, né, manterem um nível de lucro, não nem lucro, mas para né, manter o clube e as estruturas necessárias, né? O Juque teve uma boa repercussão com esse ingresso virtual, né? A gente sabe que foi lançado um pouco mais de 24 horas antes do jogo e mais de 700 ingressos foram comprados. Então, se a gente for olhar aí, cada um a R$10, 7 mil reais, já ajuda um pouquinho, pelo menos, ali na arrecadação do Pix, né? Justamente, né? Agora com acesso para a Copa do Brasil, então, carimbadinho Pix da CBF feito, a gente consegue ali já trabalhar. Houve a mudança no campo, já está valendo essa semana, o gramado está sendo mudado, né? Sim, o Juque postou fotos do gramado. Também. Isso, e os refletores, a campanha para os refletores também, ali já ganhando um pouquinho mais. Com certeza, né? Amanda, me diz, tu acha que depois, então, dessa vitória no Muricy, que foi uma vitória merecida, né? Foi um time organizado, com passes bonitos. A gente viu aí o Elton na sua primeira partida, eu acho, de titular desde o início, né? Ele até concedeu depois uma entrevista para TV Papo, onde ele diz que ele gosta de atuar como 8, onde ele se sente mais confortável. A gente viu que ele se deu muito bem ali. Sim. Tu acha que agora, depois de passar dessa viagem longa, ganhando, vindo, voltando para Caxias com um sentimento de vitória, com dinheiro no bolso, o time mude assim pro gauchão? Tu espera outra postura diante do Ipiranga? Então, eu espero, na verdade, que a gente agora, a partir desse momento, a gente tenha, né, esse time que jogou a Copa do Brasil como base para os próximos jogos, né? Que isso tenha mudado, eu acho, também um pouco na cabeça dos jogadores ou na comissão, de que não é porque é gauchão, né? Que tem que ser só um teste, assim, para a Copa do Brasil e Série A. O time ele tem que funcionar. Se a partir desse momento, desse jogo com o Muricy, a gente conseguiu encaixar o time, né? Funcionou, encaixou. A gente teve trocas bacanas, a gente teve um time encaixado que a gente não teve até então. Então, a partir desse momento, tá com a receita, né, uma receita boa, tá funcionando, não tem por que voltar atrás, né? Sim, o Juque já foi anunciado que a única mudança que vai ter do time que jogou contra o Muricy é o Paulo Henrique, que foi expulso contra o Pelotas, então não vai poder atuar contra o Ipiranga, e vai ser substituído pelo Igor. O Igor, que a gente sabe que foi um jogador muito importante para essa nossa campanha de acesso. Nas últimas rodadas acabou decaindo um pouco, eu até acho que foi por cansaço, foi um ano pesado, né? Ali pegou, Ele acabou se envolvendo em uma polêmica no último mês, acabou indo para festa, né? A gravação do prédio dava para ver perfeitamente que era ele, né?
Então aí imagino que ele tenha sido repreendido com o banco de reserva, né? E o Paulo Henrique, que se mostrou um ótimo titular, veio jogando muito bem aí, mesmo o Juventude perdendo os jogos, ele se destacava por garra mesmo, por vontade de jogar. E o Igor, que agora, depois dessa expulsão, vai ter a chance de voltar a mostrar trabalho e talvez voltar a ser titular. Tu acha que, nesse sentido, a gente se dá melhor para o Igor querer jogar? Ou a gente é um pouco arriscado mudar o jogador de um Paulo Henrique que a gente sabe que estava indo bem e colocar o Igor que a gente já não tem tanta certeza de como é que tá? Então, eu acredito que para esse momento, né, frente à questão da expulsão, até seja uma volta bacana, né? Tá mostrando ali que quer estar nesse lugar de titular, né? Houve acredito que houve essa repressão ali, né? Essa chamada de atenção, porque realmente, né, como comentavas antes, a questão sanitária brasileira está bem complicada, e aí tu sai para festa, é um pouco de descaso com o time, com os colegas, com a família, é descaso. Então, ser colocado, talvez, por isso, no banco de reserva, possa ter chamado a atenção. E eu acredito que é a hora de voltar e dizer, e assumir o posto, dizer que sim, eu quero esse lugar de titular, é o que eu quero, né? E agora, né, com esse jogo contra o Ipiranga, seja a melhor maneira de reforçar essa ideia, né? Acreditamos que seja a mudança necessária. Mas talvez, vamos ver se o Marquinhos talvez tenha uma carta na manga caso o time não encaixe, né? A função deles talvez não, né? A função dele é estar ali com as cartas na manga necessárias para caso tenha que fazer alguma mudança tática, né? Com certeza. E o Ipiranga que não vai estar podendo contar com o seu... Só um minutinho. Que o Ipiranga não vai estar podendo contar com o Caprini, porque o Caprini é nosso, né? E tem uma cláusula no contrato que o Caprini não pode atuar contra o próprio Juventude. O Caprini que jogou muito bem nessas vitórias do Ipiranga e que talvez isso seja uma vantagem para o Juventude, né? Sim, o Caprini ele vem se destacando no Ipiranga, né? Ele tem feito uma boa atuação e é necessário, talvez, nesse momento. A gente espera como torcedor que não fosse uma vantagem, né? Mas, frente aos últimos resultados do Ju, né? Nesse momento, eu tiro o jogo contra o Muricy como uma exceção ao que a gente estava tendo até o momento, questão técnica e de desempenho. Então, o jogo contra o Muricy foi uma exceção. Então, baseando na regra, a gente acaba vendo talvez isso como vantagem, né? O Caprini não estar em jogo. Eu gostaria de poder dizer que não, né? Não ia fazer diferença. O Ipiranga tá com um time completo, tá com, né, todos os titulares em campo. Mas a gente ainda tem que dar uma segurada nesse aspecto, né? Não dá para subir tanto, assumir um lugar assim de salto alto. Juventude, apesar desse resultado na Copa do Brasil e apesar do acesso para a Série A, ainda está deixando a gente na dúvida, né? A gente espera então que o time apenas apresente confiança e a mesma qualidade que foi apresentada contra o Muricy, né? Exatamente, que essa qualidade ela se mantenha de agora em diante, né? Isso, que a gente não tenha que esperar levar um gol para reagir, né? Ou muito menos pela sorte. Vamos esperar aí um time que se imponha, né, no jogo. Isso que dite o ritmo de jogo, como a gente viu, né? Na última ali, o Juventude botando a bola embaixo do braço, assumindo o mando de campo, editando, né, essa qualidade, editando como queria o jogo, que é isso que a gente espera, um time que sobe para a Série A, que vem uma Série B, que vem uma campanha boa, a gente espera isso, né? Tanto para o gauchão, principalmente, que botasse ritmo, né? Que impusesse o seu ritmo de jogo. Com certeza. E tem que lembrar que o Ipiranga, assim como o Juventude, também passou da primeira fase da Copa do Brasil, eles também vêm com essa boa sensação aí de vitória e de trabalho feito. Por mais que eles tenham segurado o empate, né?
eles passaram e estão com dinheiro no bolso, digamos assim, também, né? Juventude que a gente sabe que tem bem mais dificuldade em jogar o gauchão contra o pessoal aqui da região do que outros jogos que deveriam ser muito mais difíceis, né? Sim, pois é. A gente parece que a gente tem uma dificuldade, o Juventude tem uma dificuldade regional muito grande de vencer, assim. A gente fica quase, sempre dá aquele medo, né? Até teve um comentário, acho que foi no primeiro programa que a gente comentou a respeito do Caxias, se não me falha a memória, né? Sobre o Caxias ser ou não um adversário e ficar nesse receio, assim, um pouco, né? Dos jogos regionais, de como o Juventude se importa nesse aspecto. Mas eu acredito nessa mudança, né, do time ali, de expectativa, de mando de campo, de postura, né? A gente continua torcendo para que seja isso, assim. Que a gente espera, né? E aí, tu que mora em Farroupilha, vamos dar uma conversada agora sobre o Juventude, que então tá com o Alfredo Jaconi sendo reformado, né? Tá sendo agora plantado um novo gramado. A gente sabe que tem aí um cuidado de 30, 40 dias, se eu não me engano, dessa grama para poder começar a jogar em cima dela. Então, Juventude que provavelmente, talvez até mesmo a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, seja num estádio emprestado, que neste momento é a Montanha dos Vinhedos em Bento Gonçalves, né? Então, Juventude aí saiu do Homero Sotadelli, em Flores da Cunha, que a gente sabe que é aqui do ladinho, então era interessante ficar aqui, né, do lado. Passou um carro aqui acelerando bem alto. Acontece. Gente, gravações em casa, gravações é isso aí, caseiras, gente. né? Realidade. Mas então que o campo não era bom e realmente é um gramado municipal, né? Ok. Aí, para mim, a estranheza passou para Novo Hamburgo, né? Lá que eu não entendi e jogamos um jogo como mandante lá e já também desistimos de jogar lá como mandante. Agora fomos para a Montanha dos Vinhedos em Bento. E por que não Farroupilha, né, Amanda? Então, eu acredito que Farroupilha a gente está naquele processo, né? Teve o boato ali, na verdade, aquela conversa sobre o time feminino, né? No Brasil de Farroupilha ali. Acredito que talvez teve vindo a público ou alguma negociação não fechou, né? Ali. E aí a Montanha dos Vinhedos a gente sabe que nos últimos anos ela tem sido usada também pela dupla Grenal, né? Toda vez que houve alguma mudança ou que não estavam com mando de campo, acabavam utilizando a Montanha dos Vinhedos como base. Então, sobre esse aspecto, eu acredito que ela vai dar cobertura, né? Vai ser uma sede boa, né? Para a gente estar enfrentando e ter esse mando de campo para os próximos jogos, enquanto a gente espera o nosso Jaconi ficar pronto para receber. Mas sobre Farroupilha, eu realmente acredito, porque daqui das mídias eu não tenho visto nada. Assim, até tenho buscado informação, não tenho conseguido ver nenhuma informação, não tem vazado nada a respeito de uma negociação. Eu acredito que tenha realmente vazado alguma informação que não era para ser vazada, algum contrato que não se fechou, né? Mas nós ainda estamos aguardando, então, informações até a respeito sobre o futebol feminino, né? Exatamente, por isso que eu quis trazer aí essa pauta, justamente porque, como a gente sabe, a gente especulou aqui uma vez que o Juventude e o Brasil de Farroupilha poderiam estar em acordo, né? Já que o Brasil de Farroupilha já tem toda a estrutura do futebol feminino e o Juventude, ao que todo mundo sabe, precisa apresentar um futebol feminino agora que está na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Isso. O que a gente está esperando é o final de março, tá, pessoal? O que acontece é que, pelo que se sabe, no final de março aí o Juventude vai receber, digamos, uma listinha do que ele tem que fazer por agora ser um time da elite e talvez isso esteja incluso aí nessa listinha o futebol feminino e talvez aí então tenha mais detalhes do que tem que ser feito, mas por enquanto a gente está sem nenhuma notícia. Zero. Nada. Exato.
Eu até fui pesquisar ali, não achei absolutamente nada. É zero informação, a gente tá assim no escuro. A gente sabe que provavelmente o time vai ter que ter esse time feminino, mas a gente não tem nenhuma informação sobre. E eu fico meio preocupada com talvez essa quebra que tenha tido entre Juventude e Brasil de Farroupilha. São cidades próximas e times que poderiam, nesse momento, estar prestando apoio, né? O Brasil de Farroupilha podia estar prestando apoio, mas eu acredito que seja bem por isso que tu venha falando. A gente vai ter que esperar, não adianta, estamos às cegas, né? Nesse início, assim, nessa pré-temporada de Série A, a gente também está às cegas, enquanto a CBF também se organiza para mais um campeonato, e agora provavelmente o campeonato todo, né, sobre essa questão da pandemia, né, sem torcida, sem como é que vai se organizar, como é que os times mesmo, a questão do como é que os times vão organizar, não só o Juventude, mas os times que subiram para a Série A, como é que tu vai organizar uma peneira e organizar um time feminino, toda uma estrutura, né? Então, acredito que esteja sob avaliação esses outros fatores, né? Com certeza, porque criar um time do zero seria muito trabalhoso, né? Como a Amanda falou aí, a peneira, trazer referências, talvez. A gente sabe que o Brasil de Farroupilha aqui do lado já tem um time pronto, né? Tudo certo. Então eu fico um pouquinho preocupada aí de ter acontecido talvez uma quebra de relações entre as duas equipes. Pois é. A gente espera que não tenha ocorrido, né? Mas essa falta de informação e tudo por debaixo dos panos acaba deixando a gente bastante em dúvida, né? Sobre o que ocorreu ou não. Mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? Não temos mais muito o que fazer, né? Exato. Aquela dorzinha no coração de só esperar os resultados, né? Analisar conforme as coisas vão surgindo para nós também. Exatamente, a gente que apenas, né, depende aí da mídia oficial, de tudo ser tratado para poder trazer para cá. Exatamente. Eu quero agradecer então aos nossos 2 patrocinadores pela oportunidade de estar fazendo esse vídeo hoje, a Vida de Ouro, né? Vida de Ouro Seguros, que é onde você encontra todos os tipos de seguros, para você ficar mais tranquilo quando for dormir, saber que se acontecer qualquer coisa, tá assegurado, tá tudo tranquilo. Então aqui a gente tem seguro residencial e seguro de vida também, seguro de automóveis. E também tem previdência privada e consórcios, né? Caso alguém esteja precisando, pode dar uma ligada lá no 999 30 24 66, que eles com certeza vão atender vocês muito bem. E se precisar ir até lá, é na BR-116, no quilômetro 147, número 15.577, ao lado da antiga empresa Guerra. E quero agradecer também ao Mauro, nosso parceiro aí da Quente Jaconeira, que tem a sua empresa de manutenção elétrica, né, a IMM da Uzóquio. Então, se estiver precisando de qualquer manutenção elétrica aí na sua casa, na sua empresa, na sua loja, em qualquer lugar, liga para o Mauro, né, 9910 95515, que ele com certeza também vai estar ajudando vocês. Certo, então, Amanda? Certo, então, Bela. Muito obrigada por mais uma participação aqui no Papo das Gurias. Quer deixar algum recadinho final? Imagina, a gente espera aí para o próximo bate-papo, então a gente tá falando, elogiando mais uma vez o time, né? Vamos aguardar os próximos jogos ali, acompanhando na torcida sempre. Para quem está acompanhando, né, para os nossos torcedores, continuem apoiando, participem, né? Façam o Pix quando puderem. A gente sabe que está todo mundo num momento delicado, mas o time precisa do nosso apoio também neste momento, né? Entrem em contato sempre, comentem, curtam, façam comentários, que pra gente daqui é sempre importante o resultado e o diálogo com vocês. E lembrar que a Web Rádio Jaconeiro é uma rádio de torcedores para torcedores, né? Então, se quiser fazer parte de algum programa, se quiser entender um pouco mais o que a gente está fazendo aqui, manda uma mensagem lá no Instagram, principalmente. Pode ser no Twitter também, que a gente vai estar entrando em contato com vocês, caso vocês queiram participar. E deixo o meu convite especial às mulheres, que talvez tenham um pouquinho de receio de participar no ao vivo. Esse programa é gravado.
Então, se ficarem mais seguras de participar do programa gravado, o Papo das Gurias é nosso, é pra gente falar de futebol, num lugar onde a gente vai ser, com certeza, muito mais do que escutadas, né? Justamente, aqui onde a gente acaba se sentindo mais à vontade, muitas vezes que no ao vivo a gente fica nervosa, né, fica ansiosa, e aqui a gente consegue, então, desenvolver essa conversa como se estivesse na rodinha de amigas, né? É bem isso. Certo, então? Certo, Bela, muito obrigada. Muito obrigada por ter participado. Obrigada aí quem assistiu. Deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo. E a gente se vê no domingo que vem. Até o próximo domingo, gente. Até mais!